Fala pessoal, professora Juliana Figueiredo com vocês. Estamos corrigindo a prova do SSA, primeira fase do ano de 2024, questão 26. Lembrando que essa questão ela foi nula, pois ela não tem resposta, tá? Mas vamos fazer a correção dela, porque a gente vai fazer uma boa revisão de estequiometria. Vamos lá. A amônia, também chamada de gás amoníaco, tem importância industrial considerável, sendo um exemplo de aplicação à síntese do ácido nítrico, uma das substâncias químicas mais produzidas e comercializadas no mundo, utilizado na fabricação de fertilizantes. O processo ocorre em várias etapas, sendo simplificado na equação global a seguir. Ele deu a equação para você aqui, deu as massas, deu o volume molar, lembrou para você que na CNTP o volume molar, o volume de 1 mol é igual a 22,4 litros. Sigamos. Qual a massa aproximada? Ele vai começar a dar o comando da sua questão. Qual a massa aproximada de ácido nítrico, então, deste rapaz, em um processo industrial que parte de um volume inicial de 8.960 metros cúbicos do gás amoníaco. Esse outro rapaz aqui. Então, ele vai correlacionar essas duas substâncias, tá? Você já vai organizando o seu cálculo. Em abundância de oxigênio. Olha, a gente visualiza que, para ácido nítrico, ele fala massa. Qual a massa aproximada? Essa é a sua pergunta. Então, ácido nítrico, ele falou em massa. O gás amoníaco, ele diz que tinha um volume inicial de 8.960 metros cúbicos. Então, o ácido nítrico, ele está tratando de volume. Então, você tem uma correlação de massa e volume. Figueiredo, aí agora, você vai apenas calcular a massa molar. Lembre-se que quando a gente trabalha com cálculo estequiométrico, a gente sempre vai fazer uma correlação ou de mol para mol, ou de mol para massa, ou de massa para volume, ou de mol para volume. Mas contanto que seja essa correlação, você não vai se apavorar. Porque os dados da questão vai fazer com que você faça essa correlação. De massa para mol, de mol para volume, de volume para número de moles. Então, sempre tem como a gente fazer essa correlação. Vamos fazer uma pequena revisão? O volume molar é o volume de 1 mol. E nas condições normais de temperatura e pressão para qualquer substância, esse valor vai ser igual a 22,4 para 1 mol. Lembre-se que massa molar, que você calcula através das massas atômicas, é a massa de 1 mol. Então, a massa em grama de 1 mol. Fechou? Então, vamos agora, porque a gente vai precisar fazer alguma correlação dessa. Então, na primeira linha desse seu cálculo estequiométrico, você vai colocar o que você vê. E o que é que você está visualizando? Você está visualizando que 1 mol de gás amoníaco está se correlacionando com 1 mol de ácido nítrico. Então, 1 está para 1. Só que essa correlação, ele está falando em quê? Ele está falando o gás amoníaco em volume, 1 mol equivale a quanto? 1 mol equivale a 22,4 litros de gás amoníaco. Isso é o que você está visualizando. Está para 1 mol de ácido nítrico. Só que esse 1 mol, ele está falando em quê? Ele quer que você correlacione com massa. Então, eu vou ter que calcular a minha massa molar. Mas isso aí é sossegado. Massa molar do ácido nítrico. Vamos lá, não foi dado as massas atômicas? Então, você tem um hidrogênio mais um nitrogênio, que equivale a 14, mais 3 vezes a massa de um oxigênio, que equivale a 16. Beleza? Tenho certeza que nenhuma dúvida até aí. Então, você tem 1, você tem mais 14 e você tem mais 48, não é isso? 48. Então, esse somatório vai dar quanto? 48 com 14 com 1. 9, 3,
9 com mais 4, 13. Vai 1. Então, 5 com mais 1, 6. Então, 63 o quê, Figueroa? Apagar aqui para ficar tudo bonitão. 63 gramas por mol. Se lembre que massa molar sempre vai ser essa unidade. Então, 1 mol de ácido nítrico equivale a 63 gramas de ácido nítrico. Estou só fazendo as correlações. Vamos agora para o comando da questão. Primeira linha do seu cálculo estequiométrico, da sua regra de 3, é o que você vê, fazendo as correlações necessárias. A segunda linha é o que a questão está lhe perguntando. Então, é isso que ele está perguntando. Qual a massa? Não sei. Opa! Qual a massa? Não sei. De ácido nítrico, se eu tiver 8.960, olha o pulo do gato aí. Ele deu esse volume em metros cúbicos. Você está treinado e você vai lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ou 10 elevado à terceira. Mesma coisa, só que diferente. Então, temos que fazer essa conversão. Se lembre que quando você monta a sua regra de 3, na mesma coluna você tem que ter as mesmas unidades e as mesmas qualidades. Como assim? Na coluna da amônia ou do gás amoníaco, só amônia ou gás amoníaco. Na outra coluna do ácido nítrico, só ácido nítrico. Então, cuidado para você não trocar as substâncias de posição. Fechou? Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Mudar aqui a cor da caneta. Olha o que é que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer aqui o cruz credo. Vou multiplicar o meio pelos extremos. Então, você vai fazer aqui, ó, cruz, credo. Fechou? Vamos voltar aqui para a canetinha verde. Questãozinha marota, foi bom para a gente dar uma revisão em cálculo estequiométrico. Então, o que é que eu vou multiplicar lá? 22,4x é igual a 8.960 vezes 10 à terceira, não esqueça, vezes 63. Então, x vai passar lá para o outro lado, fazendo essa divisão, não é isso? O que está multiplicando x, no caso, 22,4. Então, 8.960 vezes 10 elevado à terceira, vezes 63, tudo isto dividido por 22,4. Essa continha, ela vai dar 25.200 vezes 10 elevado à terceira. Qual a unidade, gente? Grama. Se lembre que a coluna aqui do ácido nítrico está em grama. Tá grande esse número, né, gente? Tá grande, tá muito grande. 25.200, eu posso colocar 25,2 vezes 10 à terceira. Se lembre do 10 à terceira da sua conta. Então, repito a base, 10, e somo os expoentes. Então, eu posso dizer que gramas. Lembre-se que temos outra transformação de unidade, porque a resposta pede em toneladas. Você tem que lembrar que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. E você tem que lembrar que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, você vai correlacionar que 1 tonelada equivale a 1 milhão de gramas. Então, eu posso escrever 25,2 vezes 10 elevado à sexta grama, ou eu poderia colocar 25,2 toneladas de ácido nítrico. Aí você vai lá procurar sua resposta, você não tem, né? O elaborador, ele esqueceu e colocou a vírgula aqui no canto errado. No caso, era para ser 25, ele botou 2,5. Questão muito boa, mas infelizmente foi um erro aí da banca e a gente fica com a questão nula, tá? Então, se você gostou, você vai se inscrever no canal e vai ficar aqui para as próximas correções. Valeu, tchau!